a nossa aula. Então vamos lá. Qualquer coisa vocês vão conversando, vão debatendo. Vocês podem ficar com o microfone aberto, tá? Se o cachorro começar a latir ou vocês forem no banheiro, alguma coisa, vocês apertam o mute e daí volta e retorna e a gente dá continuidade. Beleza? Beleza. Bom, quem foi que pediu para só fazer a revisão de piramidal e essa piramidal? Tainá. Eu. Tainá. Então vamos lá, Tainá. Eu vou falar aqui, daí você vai ter uma percepção diferente aí para o seu conceito, tá? Tá. O professor, Oi? eu também depois tenho uma perguntinha aí. Uma coisa que vai linkar nessa que você vai falar. Primeiro neurônio motor e tal. Beleza, Tá? tranquilo. Na sequência. Tá, então vamos lá. Então é assim, ó, Tainá. O pessoal aí que tem dúvida aí de lesão piramidal e essa piramidal. A gente tem no nosso sistema o que é chamado de piramidal e o que está de essa piramidal. Por que eles fazem isso? Porque a gente tem em cima a parte da pirâmide e depois ela vem e degusta e cruza. Depois que ela faz essa degustação das pirâmides lá no córtico espinhal lá, ela deixa de ser essa piramidal para se tornar, ela deixa de ser piramidal para se tornar esta piramidal. Tudo que é piramidal está ligado única e exclusivamente ao primeiro neurônio motor, que é córtex motor, que é córtex cerebral, tá? O extrapiramidal já não é córtex motor, tá? Ele pode ser mesencéfalo, ponte, bulbo, né? Substância cinzenta, principalmente. Então, depois eu vou achar uma imagem aqui. Deixa eu vou buscar a imagem e daí eu mostro para vocês pelo computador aqui. Para vocês. Eu ia achar nesse aqui, mas aqui esse é um pouquinho mais dentro. E aí, o que acontece é que quando ocorre a degustação das pirâmides, eles deixam de ser a via piramidal e a via extrapiramidal. É bem no X, tá? Então, se a gente pegar uma figura, vocês vão entender o que acontece nesse X aqui, da piramidal e da extrapiramidal. Pessoal, eu vou colocar aqui, ó, só para vocês verem essa figura que eu queria que vocês pudessem ver aqui, ó. Deixa eu só achar aqui a posição correta. Tá vendo essa figura aqui, ó? Sim. Ó, aqui está o córtex somatosensorial, estão vendo? Ó, ela vem, desce para o córtex espinhal e aqui ela degusta, ó, tá? A degustação das pirâmides, que é onde ocorre o X. Beleza? E depois que ela degusta, que ela vai entrar no H medular, ó. Tá? Essa é a degustação. Ó, eu vou aumentar aqui, ó. Bem aqui está escrito degustação das pirâmides. Está escrito em inglês aqui, tá? Deixa eu ver se eu vou acessar. Deixa eu ver se é difícil de acessar essa página. Só para a gente ver a... até uma aula aqui, ó. Sistema piramidal, essa piramidal. Dr. Fábio Aguert. Daí a figura está aqui, ó. Tá? Degustação das pirâmides. Bem aqui onde tem o X. Então, ó, ela vem, faz isso e... Córtex motor, né, bilateral, sensório motor, desce e cruza para cá. Córtex motor, desce e cruza para lá. Então, nessa degustação das pirâmides, daqui para cima é tudo piramidal, ó. Tá no córtex. Aqui é o cerebelo, daí vem o tronco, e daí que ele vem na substância cinzenta a essa piramidal. Depois só que ela vai entrar no H medular, tá? Que ela passa no corno anterior e no corno lateral para chegar daí na medula espinhal, tá? Assim, visualmente, macroscopicamente falando, é isso. Agora, conceitualmente falando, a lesão piramidal, deixa eu fechar essa figura. A lesão piramidal, ela sempre vai estar relacionada no córtico, no trato córtico-espinhal, tá? Então, no trato córtico-espinhal que envolve a espinha e o córtex é piramidal.
tudo que for depois da decussação das pirâmides ali, que tem um trato chamado rubro espinhal, que é aquele mais rubro, que é o vermelho, né? O retículo, o trato vestíbulo espinhal, o tecto espinhal, eles fazem parte do esta piramidal, que é essa parte da substância cinzenta, que não é primeiro neurônio motor. Então, tudo que é primeiro neurônio motor, que está no córtex cerebral, é piramidal. Entendi. Tá? E daí tem aquelas características que a gente entra em cima do primeiro neurônio e do segundo, do extrapiramidal, que é sempre assim, ó. Se ele está no córtico espinhal, ele trabalha nas nossas reações de contração de musculatura somática, mas é tudo de estriado esquelético, que é tudo voluntário. Tá? É tudo voluntário. Uhum. E o extrapiramidal, a maioria deles, além de estabilizar os movimentos, melhorar os movimentos finos, ele é mais a parte automática dos nossos movimentos, como o andar, né? As partes que são mais automatizadas do nosso sistema. Isso mostra para nós que o primeiro neurônio é sempre, por isso que assim, ó, vocês vão aprender mais para frente que a gente tem as doenças do... Mais uma pessoa pediu. E ajuda. Mais para frente vocês vão entender que existe as doenças dos neurônios motores. E as doenças dos neurônios motores, elas sempre vão ser doença do neurônio motor superior, que é córtex, primeiro, e doenças do segundo neurônio motor, que é medula o quê? Espinhal. Espinhal. Que daí, sim, pessoal, é o segundo neurônio motor. Tá? Então, essas são doenças do neurônio motor. Doença do neurônio motor. Vamos citar uma doença do neurônio motor. Paralisia cerebral é uma doença do neurônio motor, porque ela comete o primeiro neurônio motor. Doenças do segundo neurônio motor. Um trauma raquimedular, porque ela faz uma secção lá do segundo neurônio motor, né, bem na medula, e daí não passa informação para o resto, para baixo de onde foi a lesão. Então, a gente tem dois exemplos. Duchenne, né, uma doença que vocês vão aprender, a Duchenne também, ela é uma lesão de segundo neurônio motor. E a síndrome de Cush? Síndrome de Cush? Cush? Segundo neurônio motor. Segundo, né, também. Tá? Então, na verdade, a gente só tem que entender aonde que está o local da lesão para saber qual é a característica que ela dá. Então, em cima de tudo aquilo que a gente falou para vocês, a gente falou assim, pessoal, primeiro neurônio motor, ele faz, olha a diferença, né, para vocês classificarem. Primeiro neurônio motor sempre vai ser uma alteração que vai levar a uma hipertonia elástica, que é o sinal do canivete. Isso que eu queria saber. O extrapiramidal, ele sempre vai ser a hipertonia plástica, que é a roda denteada. Uhum. Beleza? Essa é a diferença entre eles. Daí tem as características. Hiporreflexia, hiperreflexia, pode ser a reflexia, pode ser, por exemplo, no paciente que tem essa piramidal, ele não tem diminuição de força. No paciente do piramidal, ele tem, né? Porque ele fica lá em contratura, ele não fica fazendo amplitude de movimento. O paciente que tem Parkinson, por exemplo, ele tem a mobilidade normal, só que ele tem uma rigidez, tá? E daí é só caracterizar o local e caracterizar as suas caracterizar essas características de cada tipo de sintoma que o paciente vai apresentar. Beleza? Uhum. Piramidal, essa piramidal tem que assim, tipo, moleza. Tá? Piramidal faz parte primeiro e segundo neurônio motor. Essa piramidal é depois da degustação das pirâmides. E daí cerebelar é só o cerebelo. E aí a gente tem as nossas alterações aí de primeiro neurônio motor, segundo neurônio motor, cerebelar e essa piramidal. Tranquilo? Márcio, você ia falar? Professor, rapidinho aqui, ó.
Então, assim, ó, primeiro neurônio motor, no caso, seria elástico. É isso? Sempre. Aham, sempre. Ele sempre vai ser elástico. O elástico, Márcio, ele sempre vai mostrar, faz isso aqui, ó, pum, e voltou, Ah, tá, né? tá, entendi. Aham, aham. E a outra nomenclatura do elástico é o espástico. Entendi. Aham. Então, por isso que o extrapiramidal, ele tem tônus, como é que fala? Ele tem hipertrofia, é isso? Não, ele tem hipertonia também, Hipertonia, aham. só que a hipertonia dele não é a elástica que vai e volta, é aquela que tem a roda É denteada, denteada. Aham, que vai aham, fazer esse entendi. movimento, aham. E que daí ela é chamada também, com outra nomenclatura, de plástica. Ah, tá. Então, plástica, entendi. Beleza. A plástica mesmo, eu posso ligar a denteada com a plástica, né? Isso, Extrapiramidal, beleza. isso. Elástica você liga com espástica, que você liga com piramidal. Ok, aham, ok. Se ela for hipertonia elástica e for piramidal, é primeiro neurônio motor. Se ela for Correto. hipotonia e tiver na medula espinhal, ela é segundo neurônio motor, que também é piramidal. Só que um Também fica aham, hiper e outro fica caído. aham, E daí no essa entendi. piramidal você associa o plástico Uhum. com rigidez com Com a roda rigidez, denteada. que é o caso do AVC. O AVC seria isso, né? O AVC é piramidal. Porque o AVC ele E- não fica assim, ó. O AVC ele Ah, faz sim, assim, sim, ó. correto. Ele fica ali naquele posição. Aham. Nesse Entendi. padrão É aqui. A hora que você elástico. estica, ele volta. Elástico. Que é Aham, elástico. entendi. Beleza, Tá? professor. Obrigado, cara. Obrigado. Beleza. Pessoal, alguma questão? Professor, então no caso do extrapiramidal, ele não entra como segundo neurônio motor, isso? Não, não. Segundo neurônio motor faz parte do piramidal. Entendi. Uhum. Porque o sistema nervoso, Tainá, o sistema nervoso Não central, confundir, né? ele vem do córtex, do primeiro neurônio, para o segundo neurônio. O primeiro neurônio é córtex cerebral e o segundo neurônio é medula espinhal. Medula espinhal e córtex cerebral fazem parte do sistema piramidal. Entendi. Uhum. Tá? Uhum. Eu vou ler aqui, ó, pessoal, a questão da prova lá, que a maioria errou. O trato córtico-espinhal ou piramidal, então, ali já matava, né? Que era primeiro neurônio motor, porque se é piramidal e tá lá em cima no córtico espinhal, ó, córtico, córtex, espinha, então pode ser primeiro ou segundo. O que vai denotar para nós é ser o local da lesão, né? Obviamente. Aí ele fala assim, ó, é uma grande coleção de axônios que viajam entre o córtex cerebral do cérebro até a medula espinhal. Medula espinhal, segundo neurônio motor, cérebro, córtex cerebral, primeiro neurônio motor. O córtex do trato, o trato do córtex espinhal é composto pelos axônios motores, constituindo o componente voluntário da motricidade. Então, tudo que é voluntário que a gente vai fazer, o que acontece? Depende do córtex central, do córtex que vai falar assim, Faruque, fecha a mão. É voluntário. Eu fechei a mão. Entendeu? Diferente só do automático que eu saio andando, que eu não fico pensando, peraí, agora eu vou colocar o calcanhar no chão primeiro, fazer uma contração do tibial anterior, depois eu vou planar o pé, depois eu vou fazer a ativação do gastrocnêmio. Não, é tudo automático, é que nem a respiração também, né? Você não fica falando para o seu diafragma ficar contraído, correto? Daí ele fala assim, ó, quando é originado no encéfalo, ele se divide em dois tratos separados na medula espinhal, que é o córtico espinhal lateral e o córtico espinhal anterior. Então, assim, ó, em cima da lesão piramidal, o que acontece? Eu tinha citado para vocês lá, e dei até o exemplo do AVC. Daí estava a questão assim, escolha uma. Daí estava hipotrofia com hiperreflexia e clonos. Pessoal, lesão piramidal. O cara fica assim, ó.
Ele tem hipertrofia? Sim. Não. Não? Não, ele tá assim, ó. Ele não tem amplitude para ele ficar ganhando força. Para ganhar força, tem que trabalhar a amplitude inteira. Amplitude. Ele só fica assim. Se ele ficar 20 anos assim, ó, não significa que ele é forte. Significa que o músculo está contraturado assim há 20 anos. Diferente se ele fizesse 20 anos de exercício. Aí ele ia ficar hipertrófico. Aí ia crescer o bíceps, ia crescer o tríceps, ia crescer o braquial. Aí ele ia ficar hipertrófico. Que seria você pegar o peso e... Entenderam? Agora, aquele paciente que teve AVC e ficou assim, ó, você pode ver que ele é assim, você tenta fazer assim, ó, ele não é forte. Ele só está contraturado e encurtado. A deformidade. Aí você tenta fazer força e ele não vai. Não é porque ele é forte. É porque ele está assim, contraturado. Aí você olha o bíceps dele, ele não tem o contorno, ele é reto. Não é forte. Então, qual que é o erro aqui? Ele tem hiperreflexia? Sim. Lembra que todo paciente que tem lesão de piramidal, você bate lá, ele, né? Ele tem clônus? Sim. Quando você faz o reflexo de estiramento, ele volta lá no clônus, lembram? Só que ele não é, ele não é hipertrófico, ele é Professor, mas a A é hipotrófico. hipotrofia, Hiperreflexia e clônus. hiperreflexia e clônus. E qual que é a resposta correta? Hipertonia e hiperreflexia após lesão Hipertonia aguda. com hiperreflexia após lesão aguda. Tá. Característica, tá? Todo paciente que tem lesão piramidal, ele vai ter hipotrofia. Sempre. Tá? Que nem eu falei, né? Ele vai estar com hipotrofia. Ele vai apresentar hiperreflexia? Sim. Sim. Agora a questão está aqui no clônus. Lembra que eu falei para vocês, pessoal? Ela é uma característica, mas ela não é... ela é um sintoma e não uma característica, né? Que é o clônus. O clônus, ele só acontece em pacientes que têm isso quando você faz o estiramento e ele volta. Então, o clônus, ele é um sintoma e não uma característica da lesão. Entendeu? Entendi. Mas todo mundo que tem lesão piramidal pode apresentar o clônus. Não é todo mundo Então, que tem. Mas pode ser a A certa. poderia se ali em cima não tivesse escrito as características. Tá. Entendeu? A característica é só em cima do tônus e da força muscular. Por isso que a correta é hipertonia com hiperreflexia após a lesão aguda. Então, o que eu falei para vocês lá nas aulas? Todo paciente que ele sofre uma lesão no primeiro neurônio motor, a primeiro momento que acontece, até o cérebro se readaptar e começar a fazer sinapses novamente, ele fica totalmente hipotônico. Depois que passa a fase da lesão aguda, da lesão de choque, aí ele vai ficar com hipertonia e hiperreflexia. Tá? A característica é essa. O clônus, ele era só um sintoma e não uma característica. Beleza? Que, na verdade, daí, um outro exemplo, assim, ó, que, para não confundir vocês, falar, mas o clônus... Sim, paciente que tem lesão piramidal pode ter clônus, mas 20% deles têm clônus, entendeu? Não são todos. Outra característica é você pegar uma criança que possa apresentar uma Babinski depois dos 2 anos. Não é toda criança que tem lesão piramidal que vai ter o Babinski positivo. Mas se ela tiver o Babinski positivo, é porque ela tem lesão piramidal. O sintoma leva ao diagnóstico. Tá? E ali do clônus foi só a pegadinha. Assim como a paresia ali no segundo, né? Paresia, hipotrofia e hipotonia. Paresia é um outro sintoma. A hipotrofia não é um sintoma, né? É uma característica, porque não passa condução nervosa. Era só para vocês entenderem que toda lesão piramidal, ela sempre vai ter hipertonia com hiperreflexia.
90% da sala errou essa questão. Acho que ela tinha que ser anulada. Deixa eu ver se tinha mais uma questão aqui, pessoal. Essa aqui o pessoal errou bastante também. Tá bem facinho essa aqui. Era sobre a esclerose múltipla, tá? A esclerose múltipla é uma doença inflamatória crônica de uma condição complexa e heterogênea devido ao envolvimento de diversos processos fisiopatológicos, com processos que a caracterizam como uma doença de evolução progressiva e imprevisível. Escolha uma opção lá. Daí estava lá, o próprio sistema imunológico reconhece a banha de mielina e a aceita como seu sistema nervoso central, como se ele fosse um órgão transplantado. Não, ele não aceita, né? Ele começa a destruir, né? Ocorre a degeneração da bainha da mielina dos axônios do sistema nervoso periférico. É do sistema nervoso periférico, pessoal? Não, né? Central. A lesão desmineralizante produz um sintoma neurológico que piora por alguns dias, atinge o ápice e melhora em algumas semanas. É sempre assim? Não. Tem as fases. Tem a fase de remissão, daí tem a fase de não remissão, tem a fase do pico, tem a fase... Então, ela tem três fases, né? Então, ela não faz só isso. Piora por alguns dias, atinge o ápice e melhora em algumas semanas. A lesão desmineralizante não é assim. Ela vai passando por fases. A correta é uma doença autoimune desmineralizante, tá? Que altera a condução do potencial de ação entre os músculos. Pessoal, olha a pegadinha entre a C e a D. Quem vai me matar isso aqui vai ganhar um ponto. Pode ler de novo, por favor? A lesão desmineralizante produz um sintoma neurológico que piora por alguns dias, atinge o ápice e melhora em algumas semanas. Teoricamente, isso é uma verdade, né? Só que ela é dividida em graus. E a D é uma doença autoimune desmielinizante que altera a condução do potencial de ação entre os neurônios. Quem mata? Ó, eu vou selecionar as duas aqui. Vocês não estão com ela aberta aí, né? Não. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vamos ver se vocês conseguem ler. Conseguiram ver? Sim. Sim. Opa, aqui, ó. A lesão desmineralizante, é uma doença autoimune desmielinizante. Cadê o erro? Ela não piora e melhora, né? Ela não o quê? Ela não tem essa piora e melhora, não seria? Tem. Na fase de remissão tem. Remissão. Ela não produz. Ela não produz ali, eu esqueci a outra palavra. Melina. Sintoma neurológico? Os sintomas neurológicos. Não consegue se adaptar fisiologicamente. Presta atenção na pegadinha. Sacanagem essa, tá, pessoal? Essa é sacanagem, mas é pegadinha. Vou ler de novo até onde é a palavra das duas, tá? Tá. Oi? Erro de português. É pegadinha de terminologia. Vocês vão cansar de cair nessas aí porque vocês não prestam atenção na hora de ler. Olha só. A lesão desmineralizante. Escrevam aí quem está com o papel. Desmineralizante. Ai, tá errada essa palavra. Entendi. E o que é de baixo? Desmielinizante.
Pegadinha. Nossa, professor, me diga que eu acertei essa, pelo amor de Deus. É só uma pegadinha, pessoal. Era para pegar. Se em cima tivesse escrito desmelinizantes, poderiam marcar ela que ia estar correta também. Só que é uma Caraca, meu. pegadinha de terminologia. Putz. E a Eu maioria, acho que 80% errou essa questão. Tem que anular também. que anular também. Ah, não pode pegadinha, então. Não. Entendi. Então, essas coisinhas aí, pessoal, vocês têm que prestar atenção, tá? Na hora de fazer. Eu sempre faço muita pegadinha, hein? E olha que essa foi bonzinha, não quis fazer muita, mas... Nossa, professor. Ah, não fiz muita pegadinha, não. Você falou assim, nossa, nem precisa se preocupar muito com a prova não, Tainá. Eu não vou pegar pesado com vocês, não. Quando eu abrir sua prova. Não, Mas, o Farouk tá ficando com o Mário. pessoal, sabe qual foi a média de vocês? Ah, 7,82. Quase 8. Foi super bem. Yes. Super bem. porque a gente estava em casa, imagina na faculdade. Na faculdade ia Eu ser ia chorar 9. na faculdade. Meu Deus. Na Eu tava faculdade. bem preocupada com a prova do Hélio, mas aí quando eu fiz a do Faruque, eu faltei chorar. Não, a minha tava suci. Porra, pare. Pessoal, tranquilo, se tiverem. Vocês têm acesso à prova, né? Quando vocês abrem lá. Se vocês tiverem Sim. qualquer dúvida da prova, uma questão, professores, poderia falar daquela questão e tal, vocês me chamam e falam que eu tiro a dúvida, tá? Eu errei só essas duas, podia desconsiderar essas duas. Quem Nossa, tá falando? Pamela, você tá bem. A Pamela. A Pamela? Você errou bem Isso. essas duas, né? Aham, Deixa eu ver se dá para desconsiderar. claro Não que dá. dá. A Pamela foi bem, né? Eu não. É o quem? Eu, Tainá. 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 Você errou, mas bem bobinha também, né? Ai, professor, como assim? Tipo. Tipo a 5. Tô revendo aqui até. Ó, pessoal, essa aqui era legal. Que era da espasticidade também, né? É correto afirmar sobre a espasticidade. A resposta certa sempre ela depende do aumento, ela é velocidade dependente do tônus muscular, vai ter uma exacerbação, ou seja, hiperreflexia, e decorre da hiperexcitabilidade do reflexo de estiramento. Quanto mais eu estirar, mais rápido ele volta, ou ele vai fazer o clone, ele depende. Essa é a resposta correta. Daí, olha que bobeira. O primeiro neurônio motor encontra-se na medula espinhal? Quem que está na medula espinhal? Qual que é essa questão, professor? Ela tá para mim aparecendo como a 1. É, número 1. Ah, sim. Quem que tá no. Qual neurônio tá na medula espinhal? Segundo. O Segundo pessoal. número. Ocorrem doenças neurológicas que provocam lesões do sistema nervoso responsáveis pelos movimentos involuntários. É involuntário? Não. Não. É definida como aumento da velocidade dependente, tá? Que era certo. Aqui, ó. D. Ocorre aumento do tônus muscular com hipertonia e hiporreflexia? Não. Qual ele tá o erro? Na hiperreflexia? Porque ele faz hiperreflexia e não hiporreflexia. E a última que estava lá. Essa é baba, pessoal. A maioria também marcou essa. A espasticidade nos membros superiores predomina nos músculos extensores. O cara fica assim, ó. Isso aqui é músculo extensor? Não. Ah, Nossa. isso aqui é músculo flexor. Estou flexionando o meu cotovelo, o meu punho e os meus dedos. Então, ele predomina onde no membro superior? A flexão. Músculos flexores. Já tinha matado ali. Pois é, professor, acho que foi aí mesmo que eu me confundi.
Porque eu Pois lembro é. de você fazer esse movimento, só que eu nem me liguei na parte de extensores mesmo. Se fosse a espasticidade do membro inferior, daí ficava o membro inferior estendido, o joelho, lembra? Daí Sim. estava certo. Então, beleza, pessoal. Vamos esquecer um pouquinho a prova aí. Pessoal, pô, fiquei feliz. A média 7,82 é uma média super boa, de verdade. Nossa, que bem feliz com vocês. Depois, agora, eu só vou gerar ali a coisa bacana de quem acessou os fóruns, as coisas, e da nota. Provavelmente vai aumentar a nota de muita gente também, né? Sim. Amém. Então, vamos lá. Eu vou dividir uma tela aqui, vamos ver quero ver se vocês conseguem enxergar aqui. Estão enxergando essa tela? Não. Ainda não. Sim. Ele. A tela está escrito avaliação neurológica, né? Não. Não, mielomeningocele. Eu sei. Então tá lá, mielomeningocele. Pessoal, não sei se já ouviram falar dessa doença. É uma doença bem legal, a gente vai estudar hoje. Faz Mas já parte foi da... falado. Eu acho que não. Você colocou no portal, professor. Tem Eu já certeza? tenho anotado aqui. Aham. Aham, eu também tenho no caderno aqui tudo. Capaz. Sim, você passou no portal, acho que já na semana retrasada. Aham, depois da prova. Aham. Nossa, sério? É bem isso, na 8ª semana. Pra mim ela tava como a aula para hoje. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Na 8ª semana mesmo, professor. 8ª? 8ª, aham. Deixa 8ª semana. deixa eu só ir pro curso aqui pra eu ver, tá? Tá. Só pra vocês verem. Vou fechar aqui então. Vamos para a 8ª semana de vocês. Pessoal, se cair, porque ele dá 40 minutos, né? Daí a gente seleciona de novo. Ah, beleza, é verdade, tá aqui, eu falei de mielomeningocele para você. Eu vi aqui no meu caderninho aqui do lado. Aí sim, né? Então deixa eu abrir uma aula aqui, então vamos para outra doença neurológica. Só para ter certeza, tá? Para eu seguir aqui o padrão. Foi Alzheimer, foi Down. Alzheimer foi, né? Não, não. Foi. Alzheimer, sim. Oi? Não, acho que não. Down não foi, Down, né? não. Não, não, foi só Alzheimer. Isso. Parkinson foi. Duchenne. Foi. Duchenne. Deixa eu ver aqui. Duchenne não foi também. Não. Não, também não. Não tinha não. Esclerose lateral foi. Foi. Sim. E a esclerose múltipla foi. Foi. Então vamos. Vocês querem falar de Down ou de Duchenne? Do Down. Down. Vamos abrir aqui a aula de Down. Teve uma prova, a prova integradora teve sobre Down, né? Aí tem Na ver minha, qual não. tem. Eu achei uma, Na minha não. eu achei uma desgraça, muito comprida a prova. Nossa, eu muito concordo, foi extensa. extremamente cansativa. A minha prova tinha pergunta do Enad de engenharia. Horrível. Eu demorei. Quase 3 horas. A minha venceu na. Deu as 3 horas de. E ainda foi com uma dor de cabeça. Ah, pessoal, Sim, eu também fiquei vou falar para vocês agora aqui para ser sincero. Estética. A minha não teve estética. Vou ser sincero para A minha vocês, teve. tá? Sinceridade. É 1000 vezes pior vocês fazerem uma prova desse nível via computador, via Nossa, muito. portal, do que fazer ali na mão.
Sim. Nossa, foi horrível. Eu fiquei com dor de cabeça, achei por causa da tela do computador. Foi muito ruim. E ainda maçante ainda a leitura, porque era muito texto, cada pergunta era um texto. Eu achei mais fácil responder as discursivas do que as dissertativas. Professora, eu não entendi por que tinha pergunta de outros cursos. Eu acho que foi erro na hora dele separar as provas. Certeza? Mas e daí a gente vai ser prejudicado por causa disso, será? Não, vai ser questão anulada, né? Questão extremamente anulada. Bom, pessoal, então E se vamos lá. acertar? Mas se acertar ou não, eles anulam, mas quando eles anulam, eles dão um ponto. É. Eles dão um ponto. Então, eu vou falar da síndrome de Down para vocês aqui um pouquinho. É um assunto bem extenso, a síndrome de Down. Ela é bem legal porque ela... Acho que eu vou salvar, pessoal. Deixa eu só fazer um negócio aqui, ó. Tirar esse pendrive, vou salvar ali e daí eu consigo compartilhar com vocês na tela e depois eu jogo no computador ali para vocês, tá? Jogo no Ava para vocês. Deixa eu só salvar essa aqui. Mais fácil para vocês irem acompanhando o Down. Teve uma galerinha que já saiu aí. Quem já? A Ju saiu. A turma já. A Ana saiu porque tava travando no celular dela. Mas tá gravando, tá muito ruim mesmo. Putz, pessoal, isso é uma coisa que é bem complicado, né? Deveria ter suporte aí, mas tudo bem, tá. Não vamos entrar nessas questões, porque nem todo mundo tem, né, o acesso completo remoto aí. Vocês viram que o Enem foi adiado? Graças a Deus, né? Que O bom, né? Enem E o vestibular de era inverno adiado também. tudo. A Ju saiu porque travou o computador dela. Federal também. A Ju saiu porque foi bebê. A Fabiana. Cadê a Fabiana? Cadê a Fabiana? Aí, ó, saíram junto. É. Fabiana tá defendendo a Ju. Não, ela mandou mensagem falando pra eu gravar a aula pra ela que o computador dela tinha travado. Você vê como ela tá esforçada, professor. É, né? Fabiane, pode falar a verdade. Ô, professor, Oi. a Cacá deu baixo, você ficou sabendo, né? Quem? A Kathleen. Quê? A Kathleen deu baixa. Ah, é é, verdade. cara? Aham. Kathleen, o Alan, deram baixa. Acho que só, né? Nossa, até o Três. Alan, né? Por enquanto só, teve uns que vieram conversar comigo, eu falei, não desistam. Cara, acho que não tem por que desistir. É um período ruim, é difícil por causa Ah, mas do é dinheiro. difícil. É difícil, claro. Mas, putz, acho que não vale a pena vocês perderem Sim, tá isso. difícil. Mas tá difícil também difícil. aprender online, professor do céu. Nossa, meu, imagina. Principalmente a tua matéria. Igual eu falei pra Bianca, quando a gente for fazer na clínica Vitória, precisa muito dessa tua matéria. E eu tô tendo bastante dificuldade, muita É coisa. difícil, ela não é fácil. O problema é esse, Fiamma. Tem muito detalhe, muita coisa, É bem complicadinho, tá? E eu falei, a gente vai ser conversa, daí quando a gente for fazer o estágio no Vitória, eles não pegarem tanto no nosso pé. Não, sim, e uma coisa, a gente vai tirar o atraso de vocês disso, tá? Podem ficar tranquilo. Amém, tá. professor? Tá Amém. de boa ainda. Imagina o povo que tá fazendo estágio obrigatório e não pode fazer o estágio. A E minha que irmã não não vão se formar, E né? que era para se formar em dezembro e não vai. É. Vocês estão me vendo agora ou não? Uhum. Estão? Agora sim. Sim, Vocês estão me vendo ou eu estou vendo a tela? tô vendo você. Então, peraí que eu quero que vocês vejam a tela aqui. Vou compartilhar a tela aqui. Aí. Agora sim, né? Agora sim. Sim. Pessoal, então vamos falar da síndrome de Down. Uma síndrome bem específica, eu gosto muito dela, principalmente porque é bem importante a gente trabalhar com esses pacientes, né?
E a gente vai se deparar com muitos desses pacientes durante a nossa prática clínica em cima da neuro, né? Então, para a gente poder entender, só lá em 1866, esse John Langdon, que tinha o sobrenome de Down, que foi o cara que primeiro descreveu determinadas crianças que, na prática dele, ele começava a atender e ele percebeu certas semelhanças, né? Essas semelhanças fisionômicas entre essas crianças, e ele também percebeu que elas tinham esses atrasos mental. E esse atraso mental, para isso, lá naquela época, e de verdade, até, pessoal, acho que putz, a década de 90 até aí 2000, todo mundo conhecia como mongolismo. Não sei se os mais velhos aí já ouviram falar disso, mas eram chamados os mongóis, né? Eles tinham essa alteração aí fisionômica. Então o cara utilizou o termo mongolismo, né, para descrever essa aparência fisionômica que eles apresentavam semelhanças, né? E segundo ele considerava que os mongóis eram seres inferiores. Mas por que ele achava que eles eram seres inferiores? Porque eles tinham retardo mental. Mas deixava de ser inferior? Não. Não, jamais, né? Só que para eles acontecia de que esse retardo mental submetia eles a essa inferioridade, tá? Então, para vocês entenderem, ela é também chamada doença de Down, né? Síndrome de Down, desculpe, porque a síndrome é um apanhado de sintomas que levam a determinada doença, né? É uma síndrome, então a síndrome ela tem várias características, mas ela também é chamada de doença da trissomia 21, tá? Por que da trissomia 21? Porque, pessoal, lá na banda cromossômica 21, que é 21, Q22, elas são os fatores responsáveis pela essa síndrome de Down, tá? É nesse local que vai apresentar alteração genética, tanto que ela também é chamada da doença do cromossomo 21, né? É nesse local que vai ter alteração desse gene, onde a alteração desse gene vai fazer com que esses pacientes, essas pessoas, venham apresentar transtornos físicos, transtornos mentais, tá? Um desses transtornos mentais é a deficiência mental, mas não por menos eles deixam de ser inferiores, porque a gente conhece hoje muitas pessoas que têm síndrome de Down e têm uma vida normal, né? Fazem atividades normais, esportes, né? Tem agora 2, 3 anos atrás e tivemos um rapaz que teve síndrome de Down e se graduou faixa preta de jiu-jitsu, por exemplo, né? Então, eles têm uma vida normal, apesar de ter o retardo mental e ter alterações nos transtornos físicos, tá? Obviamente, uma pessoa que tem transtorno de Down não tem a mesma eficiência, coordenação, equilíbrio, recrutamento de fibras normal como tem como a gente, tá? Então, pessoal, o que aconteceu? Essa síndrome aí, que ela é uma condição genética, tá? Historicamente falando, ela já vem lá desde lá do século 18 para 19, mas já tem relatos bem mais antigos de pessoas que apresentavam essa fisionomia, né? Isso aí datando aí de alguns anos depois de Cristo aí, tá? 200, 300 anos depois de Cristo já havia, tá? Quem pegou isso aí e que aqueles achados que o John Langdon fez, né? E desmistificou tudo isso,
pro campo da genética, porque daí ele foi entender o que estava acontecendo, né? Passou-se muito tempo, né? Isso foi acontecer lá em 1932, tá? Quando outros cientistas fizeram uma pesquisa que foi relatada, e aí que eles descobriram essa alteração cromossômica em cima do cromossomo 21. Tá? Por que, pessoal, do cromossomo 21? Vocês estão vendo na figura aqui, ó, que tem a seta vermelha? Sim. Tem o 17 com 2, tem o 18 com 2, tem o 19 com 2, o 20 com 2. E o 21 tem quanto? 3. 3. Então ele gruda no cromossomo 21 um gene a mais. Opa, um gene a mais. A hora que ele gruda esse gene 21 aqui, ó, esse gene no cromossomo 21, a pessoa que, infelizmente, teve essa herança genética ou essa condição genética, que faz essa parte aí aonde acontece dele se juntar ao cromossomo 21, e é só no 21 para a doença de Down, a pessoa vai ter a chamada trissomia do 21. Somia por causa dos genes ali, e tri porque nesse gene 21 tem 3 genes, tá? É por isso que ela é chamada de trissomia 21, ou chamada também de doença do cromossomo 21, ou a síndrome de Down. Beleza? Tranquilo? Deu para entender o porquê, né? Sim. E aí, se vocês olharem ali do lado, 22, ó, a gente tem XX, XY, tá, pessoal? O que acontece? Tem o X ali e vem o Y vem e gruda de novo ali, tá? E faz a trissomia 21 ali, que ele gruda bem no cromossomo 21. Agora, olha que interessante aqui para vocês entenderem essa colocação em relação à trissomia. Ali diz assim, ó, o número de cromossomos presentes nas células de uma pessoa é de 46. É normal, todo mundo tem 46. 23 do pai, 23 da mãe, né? São 23 pares, normais. Só que bem no 21 ocorre um erro nessa distribuição, né? Daí, ao invés dele ter 46, ele vai ter quantos? 47. Porque bem no cromossomo 21 se ligava um cromossomo a mais. Daí ficava 47 cromossomos, porque tinha 3 a mais no 21. Daí que surgiu o termo da trissomia 21, que é o resultado dessa não disjunção, ou seja, ele não separa, né? Não tem uma disjunção primária, ele não separa, que pode ocorrer em ambas as divisões meióticas e em ambos os pais. Pessoal, acontece a meiose, o que é a meiose? Ela pega uma célula, se divide através do pai e da mãe. É diferente da mitose, né? A mitose é só uma multiplicação celular. Então, quando acontece a meiose, nessa multiplicação do cromossomo, ele vem esse cromossomo e gruda no 21. Pode ser do pai, Professor, da mãe. essa alteração dá para descobrir enquanto ainda o feto está no útero ou só depois que nasce? Olha só, se você tiver uma herança genética, né, por exemplo, alguém na família, pode ser até um pouco distante, tá? Que você ouviu falar lá, putz, o meu primo lá no Mato Grosso, segundo grau, nasceu com Down. No ultrassom, é um pouco difícil de perceber, mas tem pessoas muito bem treinadas no ultrassom que conseguem já perceber no crânio a alteração, porque o crânio fica diferente, tá? Mas o que é muito mais considerado hoje talvez padrão ouro para isso é a parte da genética. Aí você vai pegar o teu DNA e vai ver se no teu DNA ele vai ter alteração. Você tira lá do líquido também da criança e vai ver se ele vai ter essa alteração ou não, tá? Mais para frente a gente vai falar um pouquinho do diagnóstico, tá? Mas a gente tem essa possibilidade de fazer o diagnóstico precoce, sim. E não só depois que nasce. Travou. Professor, Oi.
Professor, eu nunca vi um Down muito pretinho. Por quê? Então, mais para frente eu vou falar ali que ele é único e exclusivamente quase que de caucasianos, ele não tem na raça negra. Os cientistas não conseguem explicar por que porque no negro, na raça negra, ele também tem 23 cromossomos do pai e da mãe, né? Então, assim, mas eu já vi Down da raça negra, sim, já vi, sim. Provavelmente, Fiamma, talvez por não tão pureza da família, e aí entrou, por exemplo, um pai que era mais caucasiano, né? Era mais branco, então daí ocorreu. Mas aí ele nasceu com a pele mais escura, né? Conotando a raça negra e também levando a falar que ele era um Down de raça negra. Mas não é um ou dois, tá? Mas tem sim. Mas é bem difícil, né? Não, é bem difícil. É bem difícil. Outro que é difícil de ver são os asiáticos, né? Asiáticos com Down, nossa, é mega difícil, né? Por causa da alteração genética. E essa alteração genética está presente única e exclusivamente assim, mais nos caucasianos. Deixa eu ver se eu acho tem uma figurinha aqui. Aqui, ó. Tá, eu fiz a pesquisa. Deixa eu tirar só da tela aqui para vocês verem, tá? Eu nunca atendi, tá? Mas já tive contato, já estive perto. Já estive perto de pessoas que tinham. Então, vocês estavam me vendo aqui, ó. Então, agora vamos ver a tela. Ó, uma pesquisa no Google ali com vários. Né? Máximo. É bem interessante também de estudar. Só que daí, nossa, tem que debulhar a genética. Tem que debulhar a Daí é mais genética da complicado. família. Nossa, é uma coisa absurda para você chegar nessa condição. Deixa eu ver se eu acho que. Tem que debulhar, nossa, tem que entrar. Olha só, aqui já é uma coisa um pouco mais difícil, mas olha, acontece também, ó. Não tão em larga escala, ó, mas esse aqui é um Down. Muito fofinho. Esse é um Down também, né? E para vocês verem, pessoal, que doideira, né? Depois eu vou até ver se é verdade aqui. Estão vendo aqui, ó? Um tigre branco com síndrome de Down. Depois eu vou buscar aqui, vou até deixar aberto ali para ver se é verdade. Pode ser porque o tigre branco ele já tem uma alteração genética muito grande, né? Só para ele ser branco ser albino, né? Então ele pode vir a ter Down, sim, né? Por isso que eu falei dos caucasianos, né? Deixa eu voltar para a tela para vocês aqui. E aí, ó, pessoal, tô enxergando, beleza? Beleza. Tela, né? Deixa eu só abrir a tela inteira aqui. Daí ele fala ali no final, ó, que o Dr. Jerome batizou a anomalia com o nome de síndrome de Down, né, dando a valorização da pesquisa, e isso já, óbvio, já 1900 década de 30, 40 aí, né, com o nome do cara que descobriu a síndrome de Down, né? Agora ele não está indo com... Não quer abrir a tela aqui. Aí. Então, pessoal, como é uma síndrome, ela vai mostrar as características principais da síndrome e depois a sintomatologia. E isso é fato.
toda pessoa que a gente vê que é Down, pessoal, eu não gosto de falar que ele é portador de Down, tá? Uhum. Portador já é uma palavra pesada, né? Eles não são portadores. Não, eles têm a doença, né? Que caracteriza eles como com essa, não é nenhuma doença, é uma síndrome que caracteriza eles assim. Então, não gosto de falar, até portador de DPOC, de portador de AIDS, de HIV, não, eles têm essas alterações. Portador é uma palavra um pouco pesada, até o comitê de ética não gosta muito que a gente fale dessa maneira. Então, assim, ó, primeira coisa, vocês sempre vão ver cabelo liso e fino. Segundo, você olha para o olho e o olho dele é puxadinho, né? Ele tem o olho puxadinho. E aí você vê, pessoal, por isso que eu falei lá, acho que foi a Pamela que perguntou, né? No ultrassom, você vê que a cabeça ela é achatada, tá? Então é um achado que pode correlacionar com a síndrome de Down lá no paciente lá durante a gestação, tá? A orelha. Tem como Oi. Prevenir? Tem como prevenir ou não? Não tem. Vai ter alteração genética, vai fazer a meiose e vai grudar, não tem como. Não tem como prevenir isso. Tá? Não tem como. Uhum. Pelo menos eu não conheço nenhuma fórmula, até dentro da área da genética, em que eles consigam isolar o gene para ele não fazer a disjunção, tá? Eu até hoje desconheço. Mecanicamente ou microscopicamente falando também, desconheço. Vou até dar uma pesquisada, mas eu lembro que teve algum tempo que eles estavam tentando descobrir e fazer essa alteração genética, né? Dentro do DNA da pessoa, mas não é possível, por enquanto. Aí, pessoal, olha só, a orelha deles, elas sempre são pequenas e elas estão localizadas sempre abaixo dos olhos. Então, ela não é simétrica ao nosso olho, né? Ela está sempre mais abaixo ali da linha do olho, as orelhas, tá? Aí o pescoço, aquele pescoço com uma gordura na nuca, tá? E ele é bem baixinho, ele não tem um pescoço numa altura normal, ele tem o pescoço mais achatado, né? Tem uma diminuição ali do tamanho do pescoço em relação ao ombro. O céu da boca é mais encurvado, por isso que eles falam dessa maneira ali mais contundente em relação, né? Arrastando a língua, mordendo a língua, colocando a língua para fora. Eles têm um número menor de dentes do que nós. E uma coisa que eles ali cita pode acontecer de colocar a língua para fora. Acho que 100% dos Down que eu conheço e que depois, mais tarde, quando eles se tornam adultos e eles conseguem perceber isso, eles param de colocar a língua para fora, tá? Eles têm uma hipotrofia da língua, pessoal. Tá? Eles perdem força da língua. O tônus muscular, ó, aí entra a nossa parte, né? Fisioterapia, né? Os músculos, eles são moles com hipotonia, são chamados de hipotonia. Então, eles são hipotônicos. Opa, se eles são hipotônicos, a lesão demanda da onde? Do primeiro neurônio motor? Hipotonia. Segundo neurônio motor. Lembra, o primeiro neurônio motor, sempre hiper. Segundo neurônio motor, sempre hipo. Sempre baixão. Baixou, é hipo. Então tá lá, ó. Mãos. Linha única na mão, tem uma maior dobra no quinto dedo. E a separação entre o primeiro e o segundo dedos do pé. Isso é fato, pessoal. Vocês já viram, mas é bem fato, só para mostrar aqui para vocês aqui, ó. Todo paciente que ele tem o pé do Down assim, ó, o primeiro dedo ele é assim, ó. Em relação ao segundo ele é aberto, tá? Fica assim, ó, o dedo do pé. Beleza? Beleza. Você olha, você já mata.
Às vezes o cara ele pode não ter uma feição muito característica, mas ele tem o pé. Pode ser que ele tenha um pouquinho da síndrome de Down, tá? Vocês podem ter uma percepção bem diferente, tá? Tem Down que às vezes não parece que é Down. Mudou bastante, né? Bom, sequência aqui do slide, ó. Característica, né? Se a gente for só olhar ali, ó. Cabelo fino e liso, o olhinho mais achatadinho. E vocês estão vendo a ponta da orelha? Sim. A ponta da orelha está em direção ao olho e não o meio da orelha como nós está na direção, tá? E olha a língua, tá? Essa é a característica predominante desses pacientes ali, ó. Então, ó, pessoal, essas características aqui, né, algumas a gente já citou, vou começar lá por baixo, ó. Dedo grande espaçado, né, o dedo do pé. Tônus muscular diminuído com hipotrofia. Olha, pessoal, o que acontece na pelve dele. Ele vai ter uma pelve anormal, vai ter um desequilíbrio da pelve pela hipotrofia muscular. Então, ele vai ter, às vezes, chamado tilt de pelve lá, né? Daí entra, ó, hérnia umbilical, pelo esforço, bloqueio intestinal. Ele vai ter muitas doenças com alterações do sistema digestivo, tá? Ausência unilateral ou bilateral de uma costela, às vezes pode alterar o processo respiratório por causa do gradil costal, né? Ele apresenta o sulco palmar, né, que é aquela parte assim bem curvada da palma da mão. Daí falta de crescimento, retardo mental, as mãos curtas e largas, tá? Ali mais algumas citações ali. Ah, uma coisa ali que é bem legal, ó, pessoal. Aumento do cólon, tá? Então na região do cólon ali é bem complicado, né? Porque no cólon descendente dele ele vai ter um aumento, vai ter uma alteração digestiva e a maioria deles tem doença cardíaca congênita. Beleza? Aí tem mais uma característica só para vocês entenderem a afeição de cada um ali. E tudo a gente já citou. Beleza? Beleza. Daí, ó, é nessa parte que a gente começa a entender macroscopicamente o que acontece, né? A cabeça é um pouco que o normal, é um pouco diferente que a do normal, né? Faltou a palavra diferente ali. A parte posterior da cabeça ela é levemente achatada, chamada de braquicefalia. Então, a parte de trás da cabeça, a região occipital, tá? É que dá a aparência dessas crianças ali. Na maioria das crianças que é normal, a cabeça fica arredondada, não fica? Sim. No deles fica achatada, tá? Então, na região occipital, que vai em direção à parte superior da cabeça aqui nas suturas, né? Na divisão das suturas, por isso que a gente fala das moleiras ali, as fontanelas, é nesse local ali que acontece o achatamento, beleza? E aí, ó, eles demoram mais para fechar as moleiras, tá? Tem muito mais tempo para fechar. E vocês sabem que quanto mais tempo para fechar a moleira, mais chances de essa criança ter um retardo mental, ter uma diminuição do desenvolvimento psiconeuromotor, né? E isso, ela se encontra na linha de sutura, da nossa sutura craniana ali, né? Na sagital. E às vezes eles têm alguma moleira chamada essa moleira adicional, que é uma fontanela falsa. Né? Ela só se diz que é uma moleira, só que ela nunca gruda, ela nunca fecha. Ela sempre vai ficar aberta ali. Beleza? Só para voltar ali que isso aqui é interessante, né? Para vocês entenderem. Pode haver áreas com falhas de cabelo. Então, quando eu falar que tem falhas de cabelo, é uma alopécia parcial. Se caiu o cabelo, é uma alopécia total. Beleza? Então, qualquer pessoa que vocês tiverem
contato que vocês verem que ela está perdendo cabelo, ela tem uma alopécia parcial. Se ela já é careca, ela tem uma alopécia total. Detalhe, envolvendo o sistema respiratório. Os ossos faciais são pouco desenvolvidos e o nariz é pequeno. Se o nariz é pequeno, o que acontece com esse osso nasal? Afunda. Se ele afunda, a passagem nasal do ar fica diminuída. Então, esses nossos pacientes, pessoal, o que vai acontecer com eles? Eles vão ter uma restrição de oxigênio. Eles não vão expandir, eles não vão ter um volume de ar normal, tá? Eles não vão conseguir ter, justamente também por causa do gradil costal da costela lá, né, que tem a falta, e também porque eles não conseguem ter um volume, né, uma quantidade de oxigênio normal, porque a passagem nasal deles, ela é mais estreita. Obviamente, isso leva a um paciente que venha ter uma coisa chamada, provavelmente, aí, de hipóxia, né? Se for muito exacerbada esse fechamento, ele vai ter que fazer cirurgia para evitar hipóxia, né? Tranquilo? Alguma dúvida? Não. Tá indo, tá indo. Vamos lá. Tá de boa? De boa, de boa. Down é down, né? É down mesmo, né? Então daí, ó, deixa eu ver a tela aqui, falou do olho, né? Então assim, ó, se eu falar para vocês que ele tem uma prega do olho, né, que é epicântica, significa o quê? Que ele tem uma inclinação lateral para cima. Estão vendo o que está acontecendo na figura da trissomia 21? Tá, essa prega na pálpebra ali, professor. Isso, na parte mais externa do olho, mais indo para a lateral, tá? Ela vai subir, ela vai ter essa inclinação lateral para cima, tá? Que é essa foto aqui, ó. Ó, ela é para cima. Tá? O canto ali é para cima, o canto voltado da lateral, não o medial, não o que está indo em direção ao nariz. Da lateral. Isso. É a diferença do asiático e a diferença do não asiático, que é o normal, tá? Então, ali, ó, as orelhas pequenas de implantação baixa, né? Mais baixa que o olho. De a borda superior da orelha, pessoal, não sei se vocês já ouviram falar, mas ela é chamada de hélix, tá? Não sabiam desse nome, né? Não. E todos esses nomes aí que eu tô falando para vocês, hélix, epicântica, braquicefalia, todas essas coisas eu vou pôr na prova, tá? Caraca, professor, não, ô louco. Mas é a terminologia para vocês entenderem e não caírem em pegadinha. Caramba, professor, Sei. vou começar a anotar. Vou começar a anotar aqui, então. Aí eu vou colocar, mas é para anotar. Aí eu vou ali e vou colocar hálux, daí vocês caem na pegadinha, em vez de hálux é hélix. Não cai na pegadinha que a gente sabe que Alex é o dedão, né? É o Alex mesmo. A gente sabe que o Alex Eu é o coloco Alex. assim, ó, o hélix do primeiro dedo deles ali é mais aberto em relação ao segundo. Vocês vão cair porque vocês vão falar, não, realmente é mais aberto, só que vocês não vão se ligar que é o hélix. Deixa de ser ruim, professor. Oi? Deixa de ser ruim. Não é ruim, não. O que mais, pessoal? Ó, o canal do ouvido é estreito, tá? Eles têm um déficit auditivo também, tá? Boca pequena, alguns, né, projetam a língua. Uma coisa que é bem importante, pessoal, a criança com Down ali, ó, à medida que ela vai ficando mais velha, a língua fica com estrias, tá? E ela fica toda rachada, né? Às vezes eles conseguem nem falar, eles têm uma dificuldade muito grande de falar nesse momento, tá? O céu da boca, o palato, ele é mais estreito, então ele fecha o palato, por isso que daí a língua esparrama entre o palato, a parte do céu da boca com o dente, daí ele aperta e a língua sai para fora, tá? Isso acontece. Fica maior.
Fica maior, aham. As mandíbulas são pequenas, né? Às vezes faz essa sobreposição dos dentes. E a cárie dentária é observada com menor frequência comparada com crianças normais. Justamente por causa dessa sobreposição dos dentes e porque eles têm menos dente que a gente. Pessoal, não vou estender muito porque tudo isso aqui vai ficar para vocês, mas eu vou entrar agora numa parte mais interessante de funcionalidade e características mais importantes, tá? Olhem só. Estão vendo a mão ali? Aham. É gordinha, né? Ela é gordinha, ela é bem grossa e ela é bem pequena. Aham. Isso é uma característica. Então, obviamente, isso já vai levar esse paciente a fazer o quê? A ter uma dificuldade de uma amplitude de movimento, a ter uma dificuldade de pressão palmar, a ter uma dificuldade de extensão, tá? Isso é uma alteração funcional que cabe nós, os terapeutas, e às vezes até com acompanhamento da TO, realizar, né? Na terapia ocupacional, tá? Ó, que legal, isso aqui é bem legal de prova, ó. Prega simiesca. É uma prega única nas palmas da mão. Vocês estão vendo ali na palma da mão que ele tem uma inteira, assim, ó, bem no meio? Vocês viram ali? É só naquele lugar que ele faz a curva da palma da mão. Diferente da gente que a gente fecha ela em 2, 3 lugares, tá? Ele só faz naquela prega simiesca. Outra coisa importante, ele tem enfraquecimento dos ligamentos articulares, pessoal. Então, pergunta. Se ele tem enfraquecimento geral dos ligamentos articulares, o ligamento ele é composto por tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo precisa de colágeno, né? Então, eles vão ter uma alteração do colágeno. E aí, pessoal, eles vão ter esse enfraquecimento dos ligamentos. Isso leva a eles terem uma instabilidade articular em qualquer região. Punho, tornozelo, ombro, joelho, quadril, em qualquer região eles vão ter, né? Eles ficam instáveis, porque eles têm essa diminuição do tecido conjuntivo dos ligamentos. Beleza? A outra coisa para botar na prova, criptorquidismo. Né? Criptorquidismo nada mais é do que uma genitália dos homens ali, né? Onde o pênis é pequeno, e há o criptorquidismo. E nas mulheres, os lábios e os clitóris são pouco desenvolvidos. Tá, pessoal? Os meninos, olha que informação interessante. Os meninos, eles são estéreis. Ou seja, se ele casar com uma pessoa normal, ele é estéril. Nunca vai passar o seu gene. Nunca vai passar. Professor. Meninas ovulam, podem engravidar. Já vi Down grávida, tá? Por azar, já vi Down que era grávida e teve filho Down, e já vi Down que teve filho normal. Professor, Oi? Eles são... O pênis pequeno tem aquele nome estranho, e o lábios e clitóris também é o mesmo nome? Não. Deixa eu definir para vocês aqui, ó, só para você entender que o criptorquidismo ele não tem essa relação do tamanho do pênis. O criptorquidismo, já ouviram falar quando a criança, o bebê nasce e os testículos têm que descer? Aham. Ele não desce. Tudo que é relacionado ao quidismo é relacionado ao testículo, tá? Nele, no Down, ele tem o pênis pequeno e o testículo não desce. Por isso que ele se torna estéril.
Entendi. Entendeu? Então, assim, ó, daí ele tem a bolsa escrotal, daí você apalpa a bolsa escrotal e não tem testículo ali. Isso é criptorquidismo. Tá? Professor, por Oi. que eles são tão, digamos, eu não sei a palavra certa que eu vou falar com a civilizada, safados. Tipo, eles são, nossa, eles só pensam em sexo, Eles têm o... eu não sei explicar, em namorar. Eles têm essa parte sexual muito exacerbada, tá? O que acontece? Se a gente for pesquisar tudo em cima de pacientes que têm doenças neurológicas, a maioria deles tem essa alteração pela alteração do neurotransmissor. Mas o paciente que tem Down, ele é muito mais exacerbado a parte sexual, justamente porque o hormônio que deveria estar fazendo todo o seu processo na bolsa escrotal, né, para fazer o desenvolvimento dele, fazer descer o testículo e fazer com que essa chamada criptorquidia, né, aconteça, fique liberando hormônios, mas esses hormônios eles não são gastados, né? Digamos que pela bolsa escrotal, pela fisiologia do aparelho reprodutor. E aí eles têm uma parte sexual muito exacerbada justamente por causa da liberação desses hormônios. Professor, tem uma paciente, sabe, da clínica, e aí ela fala assim, que ela toda hora ela tá casando, tipo, ela não pode encontrar, não sei, o Emerson deve conhecer ela. E ela toda hora ela tá casando, tanto que quando a minha irmã tava fazendo estágio lá, ela convidou a minha irmã pro casamento dela, que seria na festa de 15 anos. Só pensa em casar e beijar, eu acho muito engraçado. Então, uma grande parte dos estudos até tem uma página de síndrome de Down na internet. Eu vou pesquisar para vocês lá depois a página. Me lembrem, tá? Para mandar para vocês. Que essa parte do Down, que eles são exacerbados, é mito. Eu, particularmente, não acho que seja mito. Porque todos os que eu conheço, as pessoas que têm doenças neurológicas, eles são mais safadinhos, como você falou, eles têm essa percepção da sexualidade mais estruturada, né? Não com a malemolência, com a malícia nossa, sabe? Mas com a expressão dessa sexualidade deles, mais, digamos, ingênua. Mas tem. Professor, e eu também acho que eles são muito irritados. Tipo, o sistema nervoso deles é bem aflorado. Eles, tipo, não têm muita paciência com as coisas. Já vai falar disso, exatamente. A espontaneidade deles é bem natural, né? É natural. Até demais, Fala na lata, né? Eles falam na lata isso, né? Quer saber de alguma coisa sincera, é só perguntar para eles. Então, assim, ó, pessoal, ali no quadro abaixo, ó, nem toda pessoa com síndrome de Down exibe todas as características citadas anteriormente, tá? Algumas são mais acentuadas em umas crianças do que em outras. Lembram? São características. Característica não significa que é um padrão igual para todo mundo. É que nem síndrome piramidal. Todo paciente tá falhando? Tá beleza? Falhou, mas já voltou. Voltou, né? Para mim tá beleza.
todo paciente que tem lesão piramidal, ele sempre vai ter hiperreflexia e hiporreflexia, tá? Uns num grau maior, outros num grau menor. Hiperreflexia com hipertonia. A síndrome de Down, uns vão apresentar um retardo maior, um retardo mental maior, outros menor. Uns vão apresentar uma melhor estabilidade dos ligamentos, outros menos. É só característica, mas é aquela assim, ó. O padrão é que a maioria é assim, tá? Então, olha que legal lá que a gente tinha falado, a Pamela tinha perguntado, foi a Pamela ou foi a Tainá? Tinha perguntado o diagnóstico, né? Ele é feito através do cariótipo, né? Que representa o conjunto de cromossomos dessa célula. Você pega o cariótipo, realiza o exame dos leucócitos, pega esse leucócito, que é um exame, você tira de sangue normal, né? Periférico, e comprova se vai ter tantos cromossomos, se vai ser 46 ou se vai ser 47. Se sair 47, você sabe que vai ser a trissomia do 21. Se for 46, a pessoa é normal. Beleza? Outro rastreio que eles fazem, esse já é um pouquinho mais difícil, porque olha só, é chamada miniocentese, né? Você detecta ele, só que nas gravidezes de alto risco, quando a mãe e o feto têm um risco de vida, né? O que é feito? Retirado a quantidade de líquido amniótico do bebê dentro do útero, já ainda durante a gravidez. Não é uma coisa muito agradável, né? De se fazer. Aí você retira o líquido e vê também o DNA e a trissomia se vai apresentar a quantidade de cromossomos, tá? Quando a Pamela está digitando, ela não está falando, mas está mandando mensagem para mim? Ou só Não, professor. está mandando para os outros? Não, professor. Tô fazendo outro trabalho, outra coisa. Não, porque aparece só aqui, daí é só às vezes. Eu não tinha visto que estava aberto o áudio. Não tem problema, você pode continuar. Só que o que eu tô fazendo porque daí é o seguinte, como eu tô na tela do computador ali, às vezes parece que tá digitando, não parece que vai chegar mensagem para mim, tá? Não, mas eu tô digitando no computador e eu tô assistindo o vídeo no celular. Não, entendi. É que para mim poderia aparecer que você estava mandando mensagem para mim. Sim. Ah, tá, entendeu? Não, pode ficar tranquilo. Beleza. Então a outra ali é as velocidades coriônicas, né? Que é uma biópsia transvaginal realizada entre 10 e 12 semanas de gestação. Pessoal, mas isso caso tenha na família, né? Todo mundo vai ficar fazendo esses exames, né? Aí você pega a miniocentese lá e vê a detecção ali das anomalias cromossômicas, tá? Não é uma coisa... a taxa de aborto ali é de 2 a 5%. Uma taxa relativamente pequena, mas não sei se vale a pena correr o risco por isso, né? Para fazer. A não ser que a gravidez seja de alto risco, tá? E a outra é através do tecido fetal, né? Ali, ó, depois da 11ª semana de vida intrauterina, você pega o tecido fetal e realiza também o exame em cima dos cromossomos. E o último que fala é a ecografia, né, pessoal? Que pode ser indicadores da trissomia 21. O tamanho da fossa posterior, lá, a espessura das pregas cutâneas da nuca, postura da mão, o comprimento dos ossos. Embora essa técnica não seja promissora, ainda não oferece garantias. Mas o cara que manja muito de detecção de ultrassom intrauterino ali, da gestação, o cara ele quase consegue ter 100% de acerto em cima disso, tá? Professor, Daí se ele vê isso, só para terminar, eu vi na ecografia que a postura da mão dele é alterada, que ele tem uma cabeça um pouquinho mais achatada, o comprimento do osso não bate, né, com a idade gestacional. Aí você faz uma miniocentese, um cariótipo, uma velocidade, tá? Aí sim, pode perguntar. se na gravidez um cara como esse consegue detectar isso, tem quase que certeza, não tem nada que pode ser feito para alterar, para essa criança não nascer com isso? Não tem, né?
Já foi feita a meiose. Aham. Já foi feita a meiose e ele já vai nascer com isso. O que ele pode fazer... Por que é importante detectar isso, Conan? Porque no momento em que se detecta que esse paciente ele tem Down, a mãe também pode correr um risco de vida. E esse paciente provavelmente ele não vai nascer de parto normal, tá? Aham. Por isso que você faz Entendi. tem que fazer cesárea. Por isso que é importante você detectar antes, tá? Pode fazer um risco bem grande, bem sério aí para a vida tanto da mãe quanto Mas do... por qual motivo que ele não pode vir de parto normal? Pelas alterações da sutura craniana, a hora que ele for tentar passar, talvez pela vagina, você pode fazer um traumatismo craniano nele. Ah, sim. Entendi. Daí você pode colocar ele em risco e eu já vi, ele pode ter Down e daí uma paralisia cerebral. Ô, professor, Entendi. Oi? mas se eu, no caso, tô pretendo engravidar, daí eu faço esse exame antes e meu marido, ou meu pai do meu filho, faz esse exame, tem como ver no genético se ele tem? Ou é só Não, depois mesmo da gravidez? tá depois, sabe por quê? Porque você não sabe se a Ah, hora que acontecer na a, meiose? na meiose, se esse cromossomo ele não vai conseguir desjuntar. Você não tem certeza disso. Entendi. Então é O ideal só é depois mesmo. Então aham, antes, antes é impossível. Aham. entendi. Se a gente só puder, putz, ele grudou, mas ele vai desjuntar, a gente não tem certeza que ele vai desjuntar. Se ele não desjuntar, já era. Esse é um bonitinho, Dãozinho, nerd. Ah, eu acho eles lindos. Então, nossa, muito, E muito. não, e eles têm uma flexibilidade também, né, professor? Flexibilidade? Aham. Eu acho Então, que essa parte que é um pouco ruim, sabe? Por causa da flexibilidade dele, é pela alteração do tecido conjuntivo lá dos ligamentos que deixa uma frouxidão ligamentar. Não é muito bom, porque é muito fácil deles terem luxações. Ah, Não é mas bom. No para eles Facebook. para fazer Pode balé, falar. essas coisas não são bom? Não é bom, professor? Se ele tiver essa instabilidade ligamentar e não conseguir, porque assim, ó, lembra lá que um dos fatores se chama das características é a hipotonia. Todo paciente que é hipotônico, ele tem uma diminuição da força muscular. Se você tem diminuição da força muscular com diminuição da estabilidade, é batata para você luxar. Tá? Daí o que a gente tem que fazer? Melhorar o tônus muscular desse paciente e melhorar a força dele para suprir essa elasticidade aumentada deles. Daí eles não iam conseguir ter essas instabilidades, essas luxações, tá? Mas tem que dar força. Aí depende do trabalho do fisioterapeuta já pegar a criança desde pequeno, trabalhar a força, melhorar o tônus muscular. Daí a gente consegue manter estável a articulação dele. Ah, mas como é que ele vai fazer balé, ficar lá na ponta do pé, se ele é bem flexível, se ele não tem a força para manter dos gastrocnêmios a ponta do pé? Aí não ia aguentar para ficar em pé Ele não daí, ia né? aguentar a parada, e o pé ia virar, ia fazer um entorse, ia romper o ligamento. Ou ia luxar, ia sair o tornozelo ali do talos e ia fazer uma luxação tibio-talar. Entendi. Quem que ia Mas fazer? eu nunca, professor, eu nunca peguei um DAO que não seja sapeca. Todos eles que eu peguei são muito sapecas. São sapecas, são acelerados, São uma graça. Uhum. Mas tem que tomar um energético para atender, porque para você ter o pique que eles têm, meu Deus. E a grande sacada do atendimento com paciente com síndrome de Down eles não conseguem manter a concentração numa coisa. Então, você mostra aqui para ele, ele já olha para o lado, ele vê uma ferpa, ele vai na ferpa, ele vê um negocinho, ele vai no negocinho, ele não consegue manter, né? Então, ele está toda hora se mexendo, acelerado, buscando, prestando atenção em tudo, e tudo para ele chama atenção, né?
Deixa eu ver aqui que deu uma... Verdade, eles não focam em uma coisa, né? Não... Sim. Eles não conseguem manter o foco. Tipo, ficar quietinho ali e você tá fazendo um alongamento. Ele vai estar se mexendo, ele vai estar mexendo a perna, ele vai estar girando o tronco, ele vai girar a cabeça para um lado para ver o que está acontecendo, né? Ele vai tentar conversar, vai tentar se comunicar, vai mexer os braços. Eles são sempre muito... É igual fala, não tem como ser muito bonzinho quando o fisioterapeuta vai atender, porque senão não rende o trabalho, porque eles não deixam. Exatamente. Daí entra a perspectiva de você ter imaginação e o tipo de tratamento e atendimento que você vai dar para esse paciente, trabalhando a parte lúdica, trabalhando a parte que chame a atenção voltada para a fisioterapia, né? Às vezes uma luz chama atenção, você tem que tirar aquela luz. Às vezes o verde para ele atrapalha, você tem que tirar o verde, entendeu? Daí você vai ter que ir conhecendo esse paciente para ele, Professor, durante o tratamento, se acalmar. eu nunca vou poder atender um DAO, porque eu fico mais perdida que eles, porque aí eu fico brincando, não consigo ter o pulso firme de falar, não, você não vai brincar, eu entro na brincadeira porque eles são tão incríveis, que eu não consigo me... Aí tem que levar para a parte da pedagogia um pouco daí também, né? Aí tem que levar para essa parte para tentar dar uma diminuída nessa tua percepção em relação a eles, para você conseguir ter uma autoridade, porque senão o paciente... O tratamento não flui, né? Hã? O tratamento não flui se não tiver Não autoridade flui, com ele. não flui. Ele vai lá porque daí ele vai gostar e vai sempre estar brincando. Aham, bem isso. Pessoal, então, só para a gente agora finalizar aqui, ó, já estendeu bastante, 10 horas já. Tem 3 tipos de anomalias do cromossomo, tá? A primeira é a trissomia simples, que é chamada padrão, onde o paciente vai apresentar esses 47 cromossomos. Ou seja, 23 do pai, mais 23 da mãe, ocorre mais uma meiose, um cromossomo vai lá e gruda no 21. Ele fica com 47. Beleza? Aonde não faz a não disjunção crônica, ele não separa. Essa é a principal causa, né? A mais ocorre em cerca de 95% dos pacientes que têm Down. Beleza? A outra, deixa eu ver aqui se não travou. Todo mundo escutando, beleza? Todo mundo. A segunda é essa translocação. O que acontece? O cromossomo extra lá do 21, que ele veio, grudou no 21, ó, extra do par fica grudado em outro cromossomo. O cromossomo que era do par 21 fica grudado em outro cromossomo. Ele pode grudar no 22, ele pode grudar no 20, mas ele é do 21. Ele é da trissomia 21. Ele vai ficar grudado, o extra, em um outro cromossomo, tá? Nesse caso, esse indivíduo ele vai apresentar 46 cromossomos. Entenderam? Uhum. Só que aquele que fez a meiose, que é o que está alterado, vai se grudar em um outro cromossomo. Só que ele vai ficar com 46 e não 47. Beleza? Só que esse cromossomo veio do 21. Esse é translocação. Tá? Ele faz uma né? Tá mudando de lugar. Cerca de 3% dos casos de Down. É importante saber que o Down, né, por deslocação, os pais devem submeter-se ao exame genético, pois eles podem ser portadores dessa translocação. Daí, sim, eles têm grandes chances de ter outro filho de síndrome de Down. Então, agora, voltando àquela pergunta que a Milene tinha feito, que queria engravidar, né? É, Milene. Então, daí sim pode ter. Mas aí, pessoal, por isso que eu falo, só se você tiver na família alguém que possa, né? Porque, tipo, eu não tenho ninguém na família que tenha síndrome de Down, mas não necessariamente
eu vou ter um filho que tem Down. Se fosse para eu ter um filho que tem Down, seria do cromossomo do 47 daí, e não do 46 da translocação. Porque daí tinha alguém na minha família, aí eu iria fazer o exame, tá? Só que assim, ó, você só faz o exame e sabe que vai ter, entendeu? Porque não tem o que fazer. Você não consegue fazer com que aquele cromossomo não grude em outro lugar. Senão ele vai ficar faltando um cromossomo, né? Daí é pior. É. E daí, pessoal, tem o do mosaico. Esse mosaico, ó, ele compromete uma parte dessas células na alteração genética, ou seja, algumas células têm 47 e outras têm 46. Ocorre em 2% desses casos. Conseguiram entender por que ele é mosaico? Porque quando acontece desse paciente apresentar a trissomia 21, ele pode apresentar sendo 47 ou sendo 46 cromossomos. De qualquer maneira, ele vai ter ou a não disjunção ou a translocação. É tipo quase que uma mistura dos dois, entenderam? Então, ocorre só em 2% dos casos de síndrome de Down. É bem mais raro, né, pessoal? Mas, pessoal, é Down do mesmo jeito, seja esse de 2%, de 3%, de 95%, a síndrome, as características, as alterações são as mesmas. Beleza? Pessoal, isso aqui eu vou deixar para vocês lerem, né? É parte aí de aprendizado deles, tá? Eles têm dificuldade no aprendizado, têm dificuldade na fala, nos planejamentos, né? O perfil de aprendizagem dele é bem difícil, eles sempre estão atrasados no desenvolvimento, e aí cabe a nós, no desenvolvimento neuropsicomotor, que a gente vai falar mais para frente, pegar eles e colocar, adequar eles de 0 a 3 meses eles têm que estar fazendo isso. De 6 a 9 meses eles têm que estar fazendo isso. E a gente vai ter que trabalhar eles para colocar eles no desenvolvimento normal típico, tá? E não deixar eles nesse atraso aí, tá? Olha, eles têm Professor, Oi? eles têm alguma perspectiva de vida menor? Ou por outras complicações? Tem, por causa a maioria vai ter a cardiopatia congênita, né? A deficiência na parte respiratória e a alteração do cólon, tá? Tudo isso leva eles a terem uma perspectiva de vida aí bem menor em relação a nós. Se eu não me engano, deixa eu lembrar, o último que eu vi, 30, 40 anos, tá? Tá. Eu já vi que em 40... Só que lá, ó, pessoal, isso mudou agora, porque antigamente o Down, eles não passavam nos 15, 20, tá? E hoje a gente já vê, tem Down que tem vida média de 76 anos. Poxa. Né? Então, a gente conseguiu elevar o tratamento com isso. Nossa, muito. Tanto que a gente tem 76 anos, tem pacientes aí que a gente conseguiu elevar aí para 60 anos a vida deles, né? A perspectiva de vida deles. Mas era bem baixa, né? A gente tinha um retardo mental, eles ficavam de lado também, né, pessoal? Hoje não, hoje a gente já tem uma perspectiva totalmente diferente. A gente conseguiu elevar muito a capacidade deles aí de perspectiva de vida, né? Então você pode colocar aí 50 anos. A gente conseguiu aumentar 40, 20, 40, a média é 50 anos, tá? 50 anos aí, 60 é a média de perspectiva de vida deles. Hein? Mais alguma pergunta? Não. E aí, pessoal, acho que aqui, ó, só isso aqui eu queria que vocês dessem uma lida depois, tá? Só vou falar bem rapidinho para a gente finalizar essa parte, ó. Isso ali fala atraso nas habilidades motoras, tanto grossa quanto fina, que é extremamente importante para nós, né? Devido à hipotonia,
A criança com Down em geral, apresenta atraso no alcance dos marcos do desenvolvimento motor. É aquilo que eu falei, de 0 a 12 meses, eles têm que estar no desenvolvimento motor normal típico. Eles vão estar no atípico. E a gente tem que pegar esse paciente que está com 6 meses, né? E está fazendo o desenvolvimento ainda de 2 meses. A gente tem que levar ele para o 6º mês. Aí tem que trabalhar o desenvolvimento motor desse paciente aí, para que ele não tenha um atraso nesse desenvolvimento, tá? Uhum. Daí ele começou a andar com 4 anos. Ele está com atraso motor muito grande. A criança tem que começar a andar com 1 ano e 2 meses até 2 anos. Tá? Ali ainda tem reflexo de Moro, ele ainda tem reflexos primitivos. Então, a gente tem que trabalhar isso para tirar essa parte do desenvolvimento motor atípico deles. Eles apresentam lá os ligamentos frouxos, né? Tem alta flexibilidade por causa disso, né? E grande variação de movimento justamente por essa frouxidão ligamentar. Beleza? A junção do polegar pode ser especialmente flexível justamente por isso. E ali, ó, combinado com baixo tônus nos dedos e no punho, tá? Desculpa ali, né? É punho. Como nos dedos menores e menor fricção, pode atrapalhar a aquisição das habilidades de escrita. Vocês perceberem, pessoal, eu não sei se a Fiamma teve contato ou não. Com Down? Dá? Sim, aham. Pede para ele pegar uma caneta e segurar. Quando ele fizer um movimento de pinça, os dedos, ao invés de fazer uma flexão, eles vão para extensão. Daí, a ponta do dedo, que é a parte da falange distal, ela vai fazer uma extensão. Aí ele não consegue prender a caneta. Aí ele não consegue habilidade fina. É verdade, professor, porque a Vitória, não é uma outra Vitória, ela sempre ficava lá querendo brincar de escritório. Aí ela pegava a caneta e ela fazia bem exatamente o que você está falando. Se coloca assim, e, tipo, a ponta dos dedos abre, né? Aham, é bem engraçado. Isso é uma característica bem predominante neles, tá, pessoal? Depois, o E por que resto anda, professor, e por que andam com a perna aberta? Porque eles têm esse desequilíbrio da alteração do tônus que faz a alteração do quadril, né? Da báscula do quadril deles eles abrem um pouquinho a base para tentar manter o equilíbrio, porque eles têm o tônus diminuído, né? Eles não têm uma força normal de membro inferior e membro superior. A força deles é diminuída por causa da hipotonia. Tá? Então, quando eles pegam a caneta, em vez de eles pegarem a caneta e fazerem esse movimento, os dedos abrem aqui na ponta, assim, ó, faz assim, ó, e daí a caneta escapa, né? Fica escapulindo. Uhum. Eles andam com a perna aberta e, tipo, meio que pulandinho, marchandinho, assim, né? Com rotação, com rotação. Às vezes eles têm umas rotações ali da cabeça do fêmur, né? Que a gente tem que adaptar isso também. Pode ter uma rotação interna. Ele faz a base alargada justamente para manter a coordenação, tá? Ele quase, Fiamma, ele entra como se fosse uma taxia, porque ele tenta se equilibrar, né? Que é a marcha meio que de pinguim, tá? Porque o tronco dele isso mesmo, a cabeça pesa e ele não tem força na perna. Como ele não tem força na perna, ele tenta manter essa marcha táxica, só que não é a marcha táxica por causa do cerebelo, é a marcha descoordenada porque ele não tem força muscular. Tá? A partir do momento que pegar esse paciente e começar a trabalhar a força de membro inferior, aí você melhora a marcha dele, porque ele vai ter mais sustentação. E uma coisa que é muito importante, vocês percebem que eles são assim, ó. Eles têm a flexão do tronco. Então, quando ele anda, ele já anterioriza o tronco. É, bem isso. Aí ele pede. A primeira coisa que você tem que fazer é ganhar estabilidade, ganhar força do core, para você trabalhar e ele ter a estabilidade de fazer a troca ali, né, da marcha, fazer a marcha normal, né, com as fases e manter a estabilidade do tronco. Porque não adianta você dar força no membro inferior e ele continuar assim. Daí ele vai para frente. Da hora que ele vai para frente, ele vai buscar um centro de equilíbrio. Parece que vai quase cair. Daí ele abre a perna. Dá a impressão que vai cair logo, assim. E anda rapidinho, é muito... Eles andam rapidinho, mas se eles correrem, eles caem. Né? Parece que tá tropicando. Exatamente. Pessoal, alguma questão, alguma dúvida? Não, tudo beleza, professor.
Deixa eu Não. ver aqui. Vamos ver só. Então vamos lá. Sandy, a Sandy não deu um oi aí pra nós. Tá muda lá. Pamela. Oi. Oi. Sandy, Oi, professor. tudo bem? Tudo e você? Tudo bem também. Tranquilo? Alguma dúvida? Tudo certinho? Tá tudo certo. Então, beleza. Se tiverem qualquer dúvida, esse pessoal pode, né? Michele. Michele tá off lá. Michael. Oi, professor. Dormiram. E aí, maninho? Boa, Tudo bem? pegadão. Beleza. Tudo tranquilo aí? A matéria deu para dar uma entendida? Ah, deu, né? Tranquilo? Beleza. Keila. Oi. Oi! Pessoal. Parece que estão tudo dormindo, né? Animadona aqui. É. Tranquilo, beleza? Tranquilo. Sabe o que eu estou fazendo? A chamada no final da aula. Ah, ótimo. Ó, agora que o Márcio apareceu lá, tava assistindo o Mundial do O Grêmio. Netflix? Deixa eu ver. Não, tava aqui CL. Fran. Vamos ver se a Fran dá um oi pra nós aí. Enquanto não. Fabiana. Oi, professor, tô aqui. Beleza. Foi tranquila? Tranquilo? Entendeu tudo? Aham, tudinho. Lá no minuto 23.12, o que eu falei? Ixi, acho que nesse horário eu fui no banheiro. Ah, foi Eu no sei, banheiro. professor. Eu sei. Ana. Carol. Oi. Juliana, Paula, tudo beleza? Tranquilo as duas? Certo. Marcião, tranquilo? Fiamma? Nossa, eu Tranquilo, professor. perguntei. Professor, desculpa de perguntar muita coisa, tá? Ah, mas estou aqui para isso. Pode perguntar, pode debulhar de pergunta, que a nossa ideia é, quanto mais perguntas vocês fizerem, mais coisas eu também posso falar, explicar, trazer experiência. Isso é legal, tá? É que a aula tava muito legal hoje. Eu me empolguei. Pode fazer. Quem que estava com Asus? Eu, mestre. Ah, meu nobre. Falando em meu nobre, tem uma novidade para falar para ti. Opa! Lembra que a Rebeca tinha uma angulação, né, na perna ali de 40 graus, né? Uhum. Ela não esticava, agora ela estica total, mestre. Esses Sério? dias aí eu botei em prática aí algumas coisas aí, fiquei muito feliz com os Capaz. resultados, lógico, com o auxílio de um fisioterapeuta que veio em casa aqui, né, 2 vezes por semana, mas daí eu também fazendo, né, comprei uma maca, Depois tudo, fazia. e dá-lhe a Ela baixinha tinha, tá esticada. ela tinha Tá com as 40 pernas graus retinhas. reflexo Aham, e agora estendeu. estendeu. Pô, que show, cara. Lembra que eu ainda falei pra você, Eu lembro que pô, tinha vem em falado. casa, velho, vamos me dar umas ideias aqui. Eu fui buscando, mas Você falou pra eu ir aí uma vez, nunca mais me chamou. não, tá bom, a próxima vez te convido pra comer uma carninha, daí eu não vou convidar você pra trabalhar. Ih, isso é mentira. Desde o começo da faculdade essa carne tá rolando. É verdade. Pô, a cobrança tá forte. O Acho pessoal que deixa passar a quarentena. vocês têm acho que a turma de vocês nunca fez churrasco também, né? Mas, mas nossa turma acho que nem vai ter. Só se for assim, né? Dependendo Um grupo pra aqui, quem. um grupo ali, um grupo aqui. É. Dependendo Quem pra mais frente do aqui que Enem. falta? Pamela, beleza? Beleza, Pamelazinha? Beleza. Foto G6. Eu, Tainá. Beleza, Tainá, alguma dúvida? Não, acho que tá tudo certo. Tranquilo? Então, pessoal, ó, independente, tá? Das matérias que a gente vai dando agora, que a gente vai falando, se lá atrás ficou alguma coisa, anotem. Quero perguntar isso pro professor. Ô, Marcelo, que coisa linda, cara. Tá aqui assistindo aula comigo aqui. Parabéns, cara.
Obrigado, senhor. Top, Obrigado. hein? Tamo junto. Mostra ele de novo. Outra É, eu vida. não vi. Agora Eu tá não vi. aparecendo. Ah, Tô vendo o Faruk só. É. estão vendo só ele? Ai, que lindo. Agora apareceu. Apareceu, viu? Agora Aqui, ó. Tá que tal, gordinho, olha. ele tá com um olhar que não tá com nem um pouquinho de sono. É. Não tá, eu tentei fazer dormir aqui, não deu boa. Ei, Márcio, Não, mas é- tá há quanto tempo? Ele vai fazer agora dia 23, sábado, ele faz 5 meses. 5 meses, cara. Caraca. Passa rápido. Rápido pra caramba. E a tua, professor? A minha fez um ano A gente- quarta-feira. Tá tua Não, cara parabéns. também, né? Como que A pode? Coisa Meu mais Deus. linda verdade, do é mundo, claro. né? Fazer o quê? Não, só que... Ela levou sorte. Sua mãe, né? Ela Ei, é Tiliba. parecida com... Ela levou sorte e puxou o pai. Ah, É só não linda. né? pode. Olha. Ela é muito bonitinha mesmo, mas tem o teu ar, mas não é. Ela é idêntica a ele? Como que... Não, eu falei, ela é a cara do professor. não tem como É que a Fiamma não quer admitir que ela é linda e que eu sou lindo. Na verdade é aquilo, Ô, professor, pessoal. Ué? eu prefiro dizer que ela é a versão bonita do professor. Todo mundo quer a versão melhorada. Ela É é a nota linda. do Márcio. Ela é linda, né? Você não é bonita. Ela é bonita. Ela melhorou você. Boa, boa. Tá certo, mestre. Pessoal, então beleza. Obrigado pela aula aí. Nossa, falamos bastante, né? Quase 2 horas aí. Passou muito Então, ó, rápido. Pô, e não qualquer caiu, coisa. hein? Oi? E não caiu, hein? Que bacana. Pois é, estranho, né, cara? Não, que bom, pô. Pô, nem fale. Bom. Anotem dúvidas das aulas passadas, né? Mielo Meningocelli, das aulas que foram passadas antes do primeiro bimestre, as aulas passadas. Qualquer dúvida, cara, nem que seja uma perguntinha de uma matéria lá que passou. Pode perguntar para a gente tirar dúvida, tá? Porque foi passado, né? E eu sei que às vezes passa em branco. Se vocês lembrarem, pô, o cara tinha falado um negócio de mielo meningocelli lá. O que será que é tal cirurgia ou o que acontece com a membrana que fica ali? Depois anota lá, a gente pergunta e a gente vai... Pode perguntar de origem e inserção? Vocês estão tendo agora isso? Hein? O Orco Oi? tem bastante. Vocês estão tendo 8 agora, isso? Aham. O Hélio tá dando origem de inserção? Não que Não. tá dando, Não, mas é que brincando. acaba algumas coisas precisando, né? Não, você pode perguntar, se precisar, o que eu puder ajudar, que eu lembrar, que eu puder e que tiver na minha ossada para eu responder, eu ajudo com certeza. Tá bom, professor. Beleza, pessoal? Um beijo grande a todos, um abraço a vocês e até quarta às 8. Beleza. Esse horário ficou bom, né? Ficou ótimo. Show de bola. Então, beleza. Um abraço para vocês, pessoal. Boa semana. Abraço, até mais, professor. Tchau, tchau. Tchau, professor. Falou, galera. Tchau, tchau. Falou, pessoal. Até mais. Valeu.